Olá a todos, estamos aqui novamente para a nossa última aula. Agora a gente vai começar com a parte de preparar a bancada. Em seguida, prosseguiremos para legislação, dentre outros assuntos importantes na área da tricologia. Bom, ontem a gente finalizou com essa parte de biossegurança, finalizamos um bom conteúdo da parte de biossegurança, mas ainda vamos continuar. Na questão de preparação da bancada, dando início aí. O que que é importante dizer para vocês? Que com o paciente deitado na maca e profissional com acesso a todo o couro cabeludo, a gente consegue acessar todo o couro cabeludo. De preferência, deve estar com o couro cabeludo limpo, então a gente passa essa orientação para o nosso paciente para que ele compareça à sua sessão com o couro cabeludo limpo. É claro que sempre tem aquele paciente que acaba não comparecendo com o couro cabeludo limpo, mas é importante a gente esclarecer muito bem para o nosso paciente essa importância para que a gente consiga realizar o tratamento de forma adequada para que tenha sucesso no tratamento. Se ele vai com o cabelo sujo, se você, por exemplo, não trabalha com lavatório, como você vai realizar um procedimento de forma que fique satisfatória? Então, a gente sempre orienta o paciente a comparecer com o couro cabeludo limpo, e até mesmo se for para fazer o uso do lavatório mesmo, é melhor que ele vá com o couro cabeludo limpo e lá a gente realize os procedimentos de lavatório de uma maneira que a gente consiga um melhor resultado, até mesmo com a cosmetologia, tá? A lavagem em lavatório, ela é questão opcional, isso entre aspas, se você vai ou não trabalhar com lavatório. A asepsia com desinfetante, então a gente pode realizar com álcool 70, eu não gosto muito. As minhas opções são ou a clorexidina aquosa 0,2% ou o antisséptico Granda, que eu, como eu já mencionei aqui para vocês, é o que eu mais gosto. Não gosto de álcool 70, eu utilizo uma dessas duas opções. Isso é de forma obrigatória para os procedimentos que a gente vai realizar. Como que a gente realiza essa asepsia? Parece algo simples, mas muitos profissionais não realizam de forma satisfatória. Nos cabelos compridos, com o pente de ponta fina, a gente vai separar mecha por mecha, ali cerca de 3 centímetros de distância, onde a gente vai expor o couro cabeludo. E aí, quando a gente expõe o couro cabeludo assim, dessa forma, a gente vai fazendo isso mecha por mecha, em cada risca, a gente vai umedecer significativamente a gaze com desinfetante, ou seja, a clorexidina ou o álcool 70, o que for de escolha, né? O antisséptico da Granda, como eu mencionei. A gente umedece a gaze significativamente e a gente vai aplicar ao longo de toda essa risca. A gente pode fazer, esfregar de forma que não, claro, não vai machucar o couro cabeludo. A gente esfrega de forma suave em movimentos opostos para que a gente consiga ter uma boa asepsia. A gente troca a gaze ao longo do procedimento de asepsia quantas vezes forem necessárias e nos cabelos curtos, a aplicação da gaze é feita diretamente, sem separação de riscas, que é o caso, por exemplo, de pessoas do sexo masculino. Em homens, a gente, claro, não precisa fazer essa separação de riscas, então a gente simplesmente umedece a gaze e vai diretamente lá no couro cabeludo para fazer essa asepsia. Agora a gente entra na parte em que a gente fala um pouquinho de infraestrutura para entender também o que pode e o que não pode quando se trata de infraestrutura do meu estabelecimento de tricologia. Nesse slide, a gente tem aqui alguns exemplos de sala que tem várias coisinhas aí que estão totalmente erradas. Quem foi meu aluno na pós-graduação, no módulo de biossegurança, sabe: tapete, nem pensar. Esse monte de produto aqui exposto, não, nem pensar. Essa bagunça, nem pensar. O o umidificador de ar, que vai servir como uma forma de ventilador, não pode. Olha onde está o descarpaque, não pode. Então, aqui a gente tem várias coisas, sem contar a cortina de tecido. Não sei de que material é feito o papel de parede, mas se ele for algo que não seja lavável, a gente também não pode. Então, tem várias ressalvas aí. Nessa sala, a gente vê aqui a cortina de tecido.
A gente vê aqui esse material todo exposto, isso acumula poeira, então não é o ideal. A gente vê também o descarpar aqui está em cima da lixeira e a lixeira não está identificada. Então aqui a gente tem também alguns erros que a gente pode já evitar. Vamos ver agora essa sala. Bom, aqui tem uma cortina persiana. Persiana pode, desde que você a mantenha limpa. Eu acredito que dessa forma aqui, essa cortina, por mais que ela tenha um material limpo e lavável, que seja de lavagem, né? A gente não consegue manter uma lavagem adequada porque é muito difícil você fazer isso regularmente com esse tipo de persiana. Aqui a gente vê uma sala que aparentemente está tudo bem. Eu espero que esse revestimento, por exemplo, não seja aquele revestimento com textura, que acumula poeira, porque isso também não pode. O Scarpac tá certinho aqui, não tem nenhum problema. Deixa eu ver o que mais eu. Bom, não estou identificando. Vamos lá, então, a adequação correta do espaço de tricologia. E lá vamos nós novamente ao planejamento. A nossa vida é planejar. E tudo é pautado em legislação. A gente tem a RDC 50/2002, a RDC 63/2011, o Código de Saúde do seu município, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do seu município, a BNT, NBR 9050 de 2004, Código de Obras do seu município, né? A ABNT NBR 16280/2014 do Sistema de Gestão e de Reformas, a NR 24. Então, aqui algumas resoluções, códigos, leis que podem nos ajudar a nortear a infraestrutura do nosso espaço. E dentro de qualquer espaço, a gente vai ter as classificações das áreas dentro daquele espaço, dentro do consultório. A gente vai ter a área crítica, que é onde a gente tem um risco maior de desenvolvimento de infecções. A área semicrítica, que é um risco moderado a risco baixo para o desenvolvimento das infecções relacionadas à assistência à saúde. E a área não crítica, onde a gente não tem atividades direcionadas relacionadas com diretamente relacionadas com os pacientes, o que faz com que a gente não tenha risco. Bom, aqui exemplificando, o que nós podemos dizer sobre a área crítica? Por exemplo, a sala de realização de procedimentos é uma área crítica. Já a área semicrítica é a sala de anamnese, por exemplo, onde a gente tem as consultas sem a realização de procedimentos. A área não crítica, aí a gente tem, por exemplo, a recepção, a administração, uma sala de aula, se tiver, uma sala de espera. Então, classificando dessa forma, é que a gente vai, como dizer, planejar toda a infraestrutura do nosso espaço. E lá atrás eu falei para vocês com relação aos injetáveis e não injetáveis. A definição, eu vou ou não trabalhar com os injetáveis e não injetáveis, porque isso vai fazer todo sentido aqui. E sobre a infraestrutura, vamos começar aqui com a recepção. A recepção não é algo que opcional, a recepção é obrigatória. Isso porque é necessário ter um espaço entre o meio externo e a sala de procedimentos, porque imagina, se toda vez que você abrir a sala de procedimentos, a abertura daquela sala, você ter de cara ali a rua ou o prédio onde tem uma alta circulação de pessoas. Então, por isso que a recepção, ela é obrigatória. E a recepção, ela deve ser ventilada, iluminada, com coletor de resíduo comum, com o saco plástico. Ali na recepção, a gente não tem tantas regras com relação, por exemplo, a cortina pode ser de tecido, pode ter um tapete, pode ter uma planta natural, pode ter estofados de tecido, não tem problema. Afinal, ali a gente não vai realizar procedimentos estéticos. Aí é o que eu já até adiantei para vocês. Essa pergunta, eu posso optar por não ter recepção? E na verdade, não, você não pode optar por não ter recepção. A recepção é considerada uma área obrigatória dentro do seu espaço. É obrigatório, justamente porque é um espaço em que vai servir de uma barreira
com o que está no meio externo. Sem contar, né, que o seu paciente, muitas vezes, ele se adianta ou ocorrem atrasos que se faz necessário ter uma recepção para recepcioná-lo, ok? Para que ele aguarde o seu momento de atendimento. Bom, e na recepção, o que que a gente vai ter? Uma placa de proibido fumar em local visível, o quadro de documentos. Esse quadro de documentos, ele pode ser substituído por uma pasta identificada ali, como uma pasta de vigilância sanitária. Nessa pasta, você vai ter o alvará de funcionamento, o comprovante de limpeza da caixa d'água, o comprovante de dedetização, o alvará do Corpo de Bombeiros, a certidão de regularidade do seu conselho e o alvará sanitário. Então, você precisa ter toda essa documentação, bem como outros documentos que forem solicitados pela fiscalização local. Ali na recepção também é onde a gente vai ter água e copos descartáveis, e por isso a gente precisa ter uma lixeira. Afinal, ali na recepção, você sempre vai colocar algum biscoitinho, algum bolo, como a própria água mesmo, o café. E aí a gente precisa de um coletor para descarte do material que a gente for utilizando. Tá? Então, a água precisa ser potável, precisa ser água encanada. Não é possível ser até que para a questão da água, né, de beber mesmo, pode ser aquela aguinha de garrafa, não tem problema. Mas no funcionamento em geral do consultório, só é possível que seja água encanada. Caso hajam copos de vidro, a gente deve ter um sistema de higienização específico, ou seja, a gente precisa ter pia para lavar, uma pia destinada a lavar esses recipientes. Na maioria das salas comerciais, dentro dos prédios comerciais, a gente tem a copinha lá, que é onde a gente coloca essa pia, né? Ainda sobre a recepção, a gente vai ter uma lixeira com a tampa e acionada por pedal ou mesmo automática. E essa lixeira, ela precisa ter identificação de coletor de resíduo comum. Quando a gente vai para o banheiro ele é obrigatório na sua sala. Ele só não é obrigatório se você tiver um banheiro dentro do prédio. Mas ou algum banheiro dentro de uso em comum. Por exemplo, se a sua sala for dentro de um shopping, no shopping tem banheiro. Então, nesse caso, você não é obrigado a ter outro banheiro. Mas, se não tiver outro banheiro para uso, você precisa ter esse banheiro dentro da sua sala, sim. Bom, o que precisa ter no banheiro? Uma pia com água corrente, então não pode ser aquele. A pia portátil. Estava tentando lembrar o nome. Não pode ser pia portátil, precisa ser pia com água corrente. A água corrente, então, vai ser água encanada potável, com a ligação na rede de esgoto, sabonete líquido e toalha descartável. Não é possível ter toalhas de tecido também no banheiro. A lixeira com a tampa e acionada por pedal, com a identificação de qual tipo de resíduo que tem ali naquela lixeira. O piso precisa ser antiderrapante, resistente à higienização com água e sabão e ralos com dispositivo de fechamento para que haja proteção contra a contaminação de insetos. E aí a gente chega à sala de atendimento, que é uma área crítica, que é onde a gente liga o alerta, onde a gente precisa ter todo o cuidado necessário para que a gente não tenha mais chances de contaminação. Na área da sala de atendimento, sala de procedimentos, você vai precisar ter uma pia com água corrente, essa água encanada, água potável. Não é permitido pia portátil, como eu já mencionei. Então, ela vai ter uma ligação com a rede de esgoto para a higienização das mãos e outra para a exclusiva utilização, higienização dos artigos utilizados durante a realização de procedimentos. Perante a legislação, deve-se ter duas pias dentro do seu espaço. No entanto, na prática, vou ser muito sincera, na prática eles exigem apenas uma pia por sala de procedimento. A iluminação da sala de procedimentos deve ser uma iluminação adequada, que deve ser ou natural ou artificial, e que permita a realização dos procedimentos com segurança, consiga observar o seu paciente, que você consiga observar as características sem que a falta de visão provoque algum tipo de risco para o seu
paciente. Além disso, a ventilação, ela deve ser de preferência com ar condicionado, tá? Até mesmo porque a gente não consegue manter as janelas abertas e o ventilador não é permitido. Então, a gente precisa entender que toda sala precisa ter um ar condicionado e o sabonete líquido e toalha descartável, como já mencionado anteriormente. Além disso, dentro da sala de procedimentos, você vai precisar ter uma lixeira com a tampa e acionada por pedal. Uma não, vai depender com que eu vou trabalhar dentro da minha sala de procedimentos. Se dentro dos seus procedimentos, os procedimentos que você vai realizar, você precisa ter um coletor de resíduo comum, um coletor de resíduo infectante, um coletor de resíduo pérfuro cortante. Por exemplo, vou trabalhar com injetáveis. Só aí eu já posso concluir que eu preciso tanto do coletor de pérfuro cortante quanto do coletor de infectante. Eu vou precisar da gaze e muitas vezes a gaze ela vai estar contaminada com algum material biológico, pode estar contaminada com sangue, pode estar contaminada com alguma secreção. Então, eu preciso de um coletor de resíduo infectante. E se eu vou trabalhar com agulhas, eu preciso de um coletor para elas. Então, dentro de uma sala que realiza procedimentos injetáveis, eu preciso do coletor de resíduo comum, coletor de resíduo infectante, coletor de resíduo pérfuro cortante. Todos esses coletores precisam estar devidamente identificados, tá? E já se você não trabalha, por exemplo, com injetáveis, aí você precisa buscar dentro dos procedimentos o que se encaixa aí na sua realidade. Muitas vezes, se você não trabalha com injetáveis ou alguns procedimentos, você só vai precisar ter o coletor de resíduo comum dentro da sua sala. Por isso que é tão importante você planejar. Planeje os seus atendimentos, planeje os seus procedimentos, planeje como vai ser a sua forma de atuação, porque dessa forma você vai elaborar o plano da sua sala de forma que vai atender a todas as demandas. É proibido usar extensão, tá? No que se trata da instalação elétrica. Então, a gente precisa de instalação elétrica suficiente para o número de equipamentos que a gente vai trabalhar. Então, mais uma vez, entra aí o planejamento. Então, planeje com o que você vai trabalhar, como vai ser esse trabalho, porque aí você já faz essa instalação elétrica satisfatória, porque não é permitido usar T, não é permitido usar extensões. Não é permitido também ter fiação exposta. Então você precisa planejar para que você não tenha esse problema aqui. O mobiliário com superfície lisa, não porosa e deve ser higienizáveis. Então, dentro da sala de procedimentos, é proibido qualquer material que não possa ser higienizado com água e sabão. Não pode ter cortina de tecido, não pode ter tapete, não pode ter, por exemplo, nada que seja de tecido que não seja higienizável. Entende? Tudo precisa ser limpo, liso e lavável. Se eu não obedeço a essas características, até o chão, o piso da minha sala precisa obedecer a essas características. O piso e paredes com revestimentos devem ser, esses revestimentos devem ser laváveis, como eu já mencionei, e resistentes à higienização com água e sabão. Aqui a gente tem alguns itens que podem e outros que não podem. Vamos ver o que pode. Cadeira de tecido, eu só posso na recepção. Se eu fizer a impermeabilização, eu até posso colocar dentro da minha sala de procedimentos, mas eu tenho que ter todo o cuidado para sempre mantê-las higienizadas. Planta natural, só posso ter na recepção, eu não posso ter planta natural dentro da minha sala de procedimentos. Pia portátil, essa é a pia portátil, eu não posso ter dentro do meu consultório, em nenhum espaço. Ventilador, eu não posso ter dentro do meu consultório. Extensões, eu não posso ter. Superfícies porosas, revestimentos porosos, com textura, de difícil higienização, não posso. Não posso, a não ser na recepção. Não posso, a não ser na recepção. E, só um instante, deixa eu ajustar aqui, que eu não sei por que ficou assim. Eu posso armazenar os produtos termoláveis naquelas mini geladeiras. Tem muitas mini geladeiras, aquelas que a gente pode comprar na Shopee, no AliExpress, ou até mesmo na Shein. A questão é, elas conseguem manter a temperatura adequada? Porque os produtos termoláveis precisam ser armazenados entre 2 e 8 graus Celsius.
Será que eu consigo manter nessa geladeirinha? Se ela conseguir manter, tudo bem. Mas se ela não conseguir, eu não posso. É simples. Então a gente sempre faz a gente identifica qual é a temperatura da geladeira e faz essa anotação em um registro, faz esse registro da temperatura de geladeira 2 vezes ao dia. E a gente vai ter ali essa resposta se ela armazena ou não. É algo até para garantir a eficácia do seu tratamento. Então, você pode armazenar nessas geladeiras, nesses frigobar, que são maiores, né, também, e que já são certificados de que vai manter na temperatura adequada. Mesmo assim, precisam ser feitos todos os dias o registro. Onde eu posso armazenar dentro dessas geladeiras? Não posso armazenar na porta, não posso armazenar embaixo. Eu devo armazenar os produtos nessa parte do meio. Agora, tem uma pergunta muito comum na área da tricologia que é: o lavatório pode estar dentro da sala de procedimentos injetáveis? Pode estar lá junto? E a resposta que eu tenho para vocês é que não, não pode. Aí vocês vão falar: ah, mas eu conheço fulano que tem e tal. Conhecer é uma coisa, o que a legislação nos mostra é outra. Então, de acordo com a legislação, a gente não pode ter o lavatório na mesma sala que a gente vai fazer a aplicação de injetáveis. Você precisa ter uma sala do lavatório totalmente separada dessa sala de outros procedimentos. Tudo bem? Justamente para não termos ali riscos de contaminação, de infecção, de problemas maiores. A sala de lavagem de cabelo precisa ser uma sala à parte, não pode ser na mesma sala. Ela deve ser completamente isolada, ok? Não pode ter lavatório portátil também. Já até falei sobre a pia portátil, mas o lavatório portátil também é a mesma coisa. A gente não pode, não é possível ter um lavatório portátil. Sabe como que funciona um lavatório portátil? É acoplado duas caixas, uma vazia e uma com água limpa. E aí o lavatório portátil, através de uma válvula, uma bomba, ele consegue usar essa água limpa para lavar o cabelo da sua paciente. Essa água suja, ela vai ser destinada ao galão que está vazio. E aí aquele galão vazio vai se enchendo de água e não é permitido isso, é proibido, ok? Como deve ser a infraestrutura da sala do lavatório? O lavatório, então, deve ser com água corrente, água encanada e potável. Não é permitido lavatório portátil, como eu já mencionei. A iluminação deve ser adequada, natural ou artificial, que permita que você realize os procedimentos com segurança e boa condição visual. A ventilação, mais uma vez, o ideal é que você instale ar-condicionado, o ventilador não é permitido. E as toalhas descartáveis para a higienização das mãos. Para a lavagem dos cabelos, para a secagem dos cabelos dos seus pacientes, vocês podem utilizar a toalha de tecido. Lembrando que essa toalha de tecido é de uso único, então usou no seu paciente, essa toalha deverá ser armazenada em um local identificado como toalhas sujas. Em seguida, essas toalhas serão higienizadas. Se vai ser por um serviço terceirizado ou se vai ser na sua casa, na lave seca, aquela que você consegue lavar com água quente, pode ser feito também. E essas toalhas de preferência, assim que você finaliza, você deve embalá-las de forma individual. Mais um ponto aqui na sala do lavatório, a lixeira deve ser com tampa e acionada por pedal ou automática, de forma que não utilize as suas mãos, e ela deve ser identificada. A instalação elétrica também suficiente para o número de equipamentos dentro da sala do lavatório. O mobiliário também com superfície lisa, não porosa, higienizável e pisos e paredes com revestimentos laváveis. Então, tudo dentro da sala precisa ser limpo, liso e lavável, salvo a recepção. O restante a gente precisa de obedecer a essas regras. E eu listei toda essa legislação aqui, que depois vocês podem buscar essas informações no Google mesmo, dá um Google aí, facinho vocês encontram essas informações que foram listadas nessa
em todas essas leis, decretos, resoluções. O DML, que é o depósito de material de limpeza, como que deve ser? Ele deve ter um tanque para lavar os panos de limpeza e higienização, deve ter água corrente com instalação hidráulica e os ralos devem ter dispositivo de fechamento. É importante dizer que o DML, a gente deve ter um local para a guarda de tudo que a gente for utilizar para limpar a nossa sala. E aí a gente pode ter nessa sala um tanque e armário com área mínima de 2 metros quadrados e menor dimensão de 1 metro. Aí vem uma informação importante. Em estabelecimentos de pequeno porte, em imóveis adaptados, na impossibilidade de instalação do tanque, poderá ser substituído por ponto de água e armário exclusivo, com indicação de local para descarte da água de limpeza. Não é permitido descarte em vias públicas. E aí, a gente pode ter então um armário identificado e guardar esse material nesse armário. Com relação à copa ou refeitório, nos estabelecimentos com número inferior a 30 trabalhadores, devem ser previstos ambientes destinados ao fornecimento de água e ao preparo de sucos e lanches para os funcionários, ou seja, a copa. Essa copa deve ter uma área mínima de 2,60 metros quadrados e a menor dimensão de 1,15. Aí, dentro dessa exigência, os estabelecimentos que declararem que há uma interrupção de 2 horas das atividades de trabalho dentro do estabelecimento, eles estão dispensados de ter essa copa para funcionários, porque entende-se que nesse período de 2 horas, o próprio funcionário terá o seu próprio local para esse descanso. Então, a gente tem essa alternativa aí, principalmente porque as nossas salas são muito pequenas e dispor de uma copa, a gente realmente não tem esse espaço dentro de uma sala, por exemplo, de 30 metros quadrados. Mas se você for ter uma copa para os funcionários, a gente deve ter lá um lavatório instalados na proximidade ou no próprio local, a água corrente e água potável, os equipamentos seguros para aquecimento das refeições, no caso, micro-ondas. Se você instalar um fogão, esteja atento, porque o Corpo de Bombeiros exige uma documentação só por você colocar um fogãozinho pequeno que seja dentro dentro do seu consultório. Então, a minha dica para você é não instale o fogão, porque senão vai te dar uma dor de cabeça para você seguir várias exigências que são feitas com relação ao fogão. Mesas e assentos em número correspondente ao de usuários deve ter também. A bancada, pia, fogão, micro-ondas e geladeira para o preparo adequado da alimentação. E um local adequado fora da área de trabalho para o preparo adequado da alimentação. Aqui, dois conceitos que a gente tem de consultório, que é o consultório isolado, que é quando é um consultório individual, e uma sala multiprofissional, que é quando há dois ou mais profissionais, que é onde a gente tem maior chance de contaminação cruzada. Então, para cada sala, as atividades devem ser descritas para cada sala. Então, todas as salas precisam ter uma identificação. Vamos supor que você tem 3 salas de procedimento dentro do seu espaço. Sala um, sala 2, sala 3. A sala um deve ter identificação de sala um e assim por diante. Sala um, sala 2, sala 3. E dentro da sala um, da documentação da sala um, tem toda a listagem dos procedimentos que são realizados nessa sala. Dentro da sala 2 e da 3, a mesma coisa. Por que isso? Porque assim a fiscalização vai saber exatamente o que deve fiscalizar quando for a sua sala, para que assim ela identifique que ali aqueles procedimentos não podem ser realizados naquela infraestrutura, ou se está tudo correto. O Canva desconfigurou meus slides, mas tudo bem, depois eu ajusto e mando novamente para vocês. Mas aqui dentro desse slide a gente tem quais são os tipos de resíduo para cada um desses tipos de sala.
para a sala de procedimentos não injetáveis, eu tenho que corrigir porque esse slide aqui eu fiz há muito tempo, mas procedimentos não injetáveis, a gente vai ter resíduo comum e pode ter o resíduo infectante, vai depender do que a gente vai trabalhar dentro dessa sala. Já se a gente vai ter uma sala de procedimentos injetáveis, a gente precisa ter o resíduo comum, resíduo infectante e o resíduo pérfuro cortante. Isso eu já falei para vocês, então eu não vou ficar muito tempo nesse slide. Sobre área crítica e não crítica também, eu já mencionei para vocês. E a questão da acessibilidade. A acessibilidade é um direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Então, dentro do seu espaço, você precisa oferecer a acessibilidade. E isso não sou eu que estou falando, isso é lei. A gente tem aqui a NBR 9050, onde tem ali todas as questões de acessibilidade. Por exemplo, banheiro, se no seu prédio, onde você tem a sua sala, já tem um banheiro com acessibilidade, você não precisa se preocupar com relação a isso, porque já tem um banheiro que atenda a essa necessidade. No entanto, se dentro da sua sala você não tem um banheiro com acessibilidade e no seu prédio, no prédio onde está a sua sala, o banheiro não tem acessibilidade ou mesmo não tem banheiro, o banheiro da sua sala precisa atender às necessidades da acessibilidade, ok? E a pergunta que não quer calar, vamos lá. Eu posso atender na minha casa? Uma pergunta muito comum. Você pode e não pode. Mas como assim? Se você transformar a sua residência, você pode. Agora, se você pretende, lá na minha casa tá sobrando um quartinho, eu vou destinar aquele quartinho para que eu faça os meus atendimentos lá e tal, 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 não pode. Então, é possível sim você transformar a sua residência, mas para isso você vai ter que fazer um desmembramento da sua de parte da sua casa para que se torne um estabelecimento comercial. Então você precisa transformá-lo em estabelecimento comercial antes de começar a atender. Para isso existem algumas exigências e a prefeitura pode te informar todas essas exigências, porque isso vai depender do local de atuação, tá? Mas de qualquer forma, você não pode simplesmente, eu moro lá no meu condomínio, e lá no meu condomínio eu consigo atender, eu tenho uma boa clientela, tenho um grupo dos vizinhos e eu posso atender lá num quarto, na minha casa. Não pode. Dentro da área da saúde, não pode, ok? Então, se você pretende transformar a sua casa, você precisa fazer um desmembramento. Agora, em prédios, em condomínios residenciais, também não pode. Como que você vai fazer um desmembramento do seu apartamento e transformar ali numa área comercial? Na maioria das vezes não é possível. E uma pergunta: quem pode atuar com tricologia? E a gente entra na parte dos profissionais. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler o que vem escrito aqui. Este profissional tem pleno domínio de identificação das patologias mais comuns de couro cabeludo e haste capilar. Tem capacidade para definir condutas terapêuticas e designar ao terapeuta capilar que as execute. Ou podem ser executadas por ele mesmo. Deve ter um conhecimento referente ao sistema do corpo humano, pois nosso estilo de vida tem conexão direta com os problemas capilares. É o que eu venho falando desde as aulas passadas. O profissional tricologista tem a capacidade de manter um diálogo com os outros profissionais fundamentais na atuação multidisciplinar. Sabendo-se disso, quem pode trabalhar com a tricologia? Vamos lá. É obrigatório para ter É obrigatório ter especialização para a atuação em tricologia? Depende. Diversos profissionais da área da saúde podem atuar com tricologia, sendo biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e os esteticistas com curso superior. Essa atuação é regulamentada pelos conselhos de classe de cada área, onde cada conselho segue legislações específicas e obrigatoriedades.
com exceção dos esteticistas de nível superior por ainda não possuírem um conselho de classe. Mas, de acordo com a lei dos esteticistas, é possível sim. Mas, para ser terapeuta capilar, é possível apenas um curso VIP, um curso de fim de semana. No entanto, o limite de atuação como terapeuta capilar vai depender da sua área de formação. Então, o tricologista é aquele profissional que vai entender de forma aprofundada sobre o sistema capilar. Enquanto o terapeuta capilar, ele vai simplesmente executar as técnicas, de forma que ele não vai ter um domínio pleno da área da tricologia. Pode executar, mas ele não é um tricologista, tricologista mesmo. Então a gente precisa entender essas diferenças. Mas a verdade que ninguém quer ouvir é a seguinte: curso livre não habilita nenhum profissional a realizar determinados procedimentos. Ele apenas qualifica. Então, tem muitos profissionais que fazem curso livre com a expectativa de poder trabalhar com aquela área, trabalhar com os injetáveis no couro cabeludo, por exemplo. No entanto, em algumas profissões, isso não é possível. Ele não vai estar habilitado por conta de um curso livre. Então, a gente precisa entender quais são qual é a legislação envolvida na minha área. Cada profissional tem um dever de entender como que a sua área funciona. Aqui, eu até listo algumas leis e resoluções de cada profissão, mas cabe a você, profissional, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, esteticista, cabe a você, biomédico, buscar as informações necessárias para que você atue de forma mais segura. Bom, e aqui algumas resoluções, começando pelo biólogo. Essa resolução 582, que dispõe sobre a habilitação e a atuação do biólogo em saúde estética e dá outras providências. Então, aqui a gente tem uma listagem de todos os procedimentos que o biólogo pode fazer a partir dessa resolução. Então, aqui é uma breve citação da lei, mas que tem como objetivo que você, biólogo, busque as informações, busque essa resolução e que você entenda a fundo tudo que vem escrito nela, para que você entenda o seu limite de atuação. E aqui eu coloquei uma lista, principalmente das que têm uma relação com a área da tricologia. Então, a Resolução 582 de 2020, que dispõe sobre a habilitação e atuação do biólogo em saúde estética e dá outras providências. A Resolução 570 de 2020, que dispõe sobre a inscrição, registro, cadastro e cancelamento de pessoas jurídicas e a concessão de certidão de termo de responsabilidade técnica para os biólogos. Resolução 05 de 96, 11 de 2003, 30 de 2004, que institui a regulamentação para a concessão de anotação de responsabilidade técnica no âmbito de serviços inerentes à profissão do biólogo. A Resolução número 2 de 2002 aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo. Resolução 614 de 2021, que dispõe sobre a habilitação e atuação do biólogo em práticas integrativas e complementares em saúde. Agora o biomédico. Lembrando que aqui é a listagem referente para atuação em tricologia especificamente, ok? Para o biomédico, a gente começa com a Resolução 359, que dispõe sobre a atividade do biomédico em tricologia estética. Então, a gente tem uma resolução específica para a área da tricologia. Então, aqui eu tirei um print dessa página, onde vem dizendo o seguinte: biofotônica, gerontologia, tricologia e visagismo. Conheça as resoluções do CFBM que regulamentam novas áreas de atuação para a biomedicina. Então, aqui a gente tem a resolução da tricologia, que é a 359. É uma resolução que vai regulamentar a atuação do profissional biomédico na tricologia. E o que que vem dizendo? Eu tirei um print também aqui de um trechinho, mas eu oriento vocês a buscarem informações mais aprofundadas
peguem essa legislação, estudem a fundo para que vocês conheçam o limite de vocês. O artigo 1º dessa resolução diz o seguinte: é a atribuição do biomédico esteta, legalmente habilitado, à atividade em tricologia estética, que consiste em procedimentos tais como argiloterapia, fototerapia, a laser, vapor de ozônio, infusão transdérmica, higienização do couro cabeludo, entre outras técnicas que visam alterar o aspecto dos cabelos. E o artigo 2º, que é essa normativa entra em vigor na data de sua publicação, que foi no dia 2 de maio de 2023. Mais do que respaldada a atuação do biomédico em tricologia. Além disso, listei todas essas resoluções para vocês. Resolução 241, que dispõe sobre atos do profissional biomédico com habilitação em biomedicina estética e regulamenta a prescrição por este profissional para fins estéticos. Resolução 307, que dispõe sobre a especialidade da biomedicina estética, reconhecida pelo Conselho Federal de Biomedicina. Resolução 299 de 2018, que dispõe sobre a proibição do uso da substância desoxicolato em procedimentos realizados pelo profissional biomédico. Na verdade, essa questão do desoxicolato está aqui, mas ela não é interessante para a gente abordar aqui na tricologia. Então, eu tenho que até remover aqui desse material, mas fica aí mais uma resolução para vocês. Resolução 292, que reconhece a acupuntura como especialidade da biomedicina. Resolução 321, que dispõe sobre o reconhecimento do profissional biomédico na prática da ozonioterapia, que é uma ferramenta muito importante dentro da atuação em tricologia, que a gente tem excelentes resultados e que, inclusive, vocês vão estudar aqui nesse curso. A Resolução 200 de 2011, que dispõe sobre critérios para a habilitação em biomedicina estética. Resolução 197 de 2011, que dispõe sobre as atribuições do profissional biomédico no exercício da saúde estética e atuar como responsável técnico de empresa que executam atividades para fins estéticos. Resolução 304 de 2019, que dispõe sobre a especialidade em estética de biomedicina, reconhecida pelo Conselho Federal de Biomedicina. Resolução 348, que dispõe sobre responsabilidade técnica em fabricação, comercialização e prescrição de suplementos alimentares. Resolução 347, que dispõe sobre solicitação de exames laboratoriais em áreas específicas da biomedicina. E entrando agora para a legislação relacionada ao farmacêutico, aqui a gente tem uma resolução muito importante para a atuação do farmacêutico. O farmacêutico ele pode atuar na área da tricologia, com todas as suas ferramentas, até mesmo com os injetáveis, com uma formação em tricologia que seja aprovada pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, com a graduação, você pode se matricular em uma formação em tricologia, em um curso que obedeça aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Farmácia, e isso está descrito na Resolução 745 de 2023, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na área da tricologia. Então, o que vem dizendo essa resolução? Que foi uma revolução para o farmacêutico que deseja trabalhar com tricologia. O artigo 1º diz o seguinte: essa resolução regulamenta as atribuições, as competências e os requisitos necessários à atuação do farmacêutico na área da tricologia. Artigo 2º. Para a verbação em carteira profissional na área de tricologia, recomenda-se que o farmacêutico possua pelo menos um dos seguintes requisitos: 1. Ser egresso de programa de pós-graduação lato sensu em tricologia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, aqui ele pode atuar com tricologia. 2. Ser egresso de curso livre que atenda os referenciais mínimos estabelecidos pelo Conselho Federal de Farmácia, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Esse é um curso que é aprovado. Foi o primeiro curso no Brasil aprovado para formação em tricologia. O farmacêutico que possui título de especialista em áreas afins, como, por exemplo, estética, poderá atuar com a tricologia. Então, muita gente pergunta: mas eu já tenho a pós-saúde estética, eu posso atuar com a tricologia? Pode. Todos os profissionais da saúde podem atuar com a tricologia com a pós em saúde estética. Mas o farmacêutico, ele tem essa resolução
que permite que ele atue apenas com uma formação em tricologia, que é o que a gente está tendo aqui hoje. Com relação às resoluções. Resolução 616 de 2015 define os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética, ampliando o rol das técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos utilizados pelos farmacêuticos em estabelecimentos de saúde estética. E aí a gente tem também a 645 de 2017, que dá nova redação aos artigos 2º e 3º e inclui os anexos 7 e 8 da Resolução 616 de 2015. Resolução 638 de 2017, que estabelece a responsabilidade técnica do farmacêutico em estabelecimentos que exerçam a saúde estética. Resolução 685 de 2020, que regulamenta a atribuição do farmacêutico na prática da ozonioterapia, que é um recurso muito utilizado na tricologia. E a 745, que é o que eu já mencionei, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na área da tricologia. Além disso, a gente tem a 546, que dispõe sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro. A 585 de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e da outras providências. A 586 de 2013, que regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. 573, que foi suspensa, e a 669, que recentemente, após a suspensão de 2019 a 2025, devido à ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Justiça extinguiu a ação movida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia de forma definitiva. Portanto, a 669 volta a ser válida, que define os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética, ante ao advento da Lei Federal 13.643/2018. Agora, para os enfermeiros, a Resolução 509 de 2016, que normatiza a atuação do enfermeiro na área da estética. A 626, a Resolução 626, que trata da atuação do enfermeiro na área da estética e dá outras providências. E o parecer 74/2023, também com relação à área da saúde estética. Nesse caso aqui, com a atuação do enfermeiro em tricologia. Bom, aqui a listagem, como para os outros também. O enfermeiro, a gente tem a resolução 529, que foi a que eu mencionei. 529, não mencionei. 529, que normatiza a atuação do enfermeiro na área da estética. 626 de 2020, que trata da atuação do enfermeiro na área da estética e dá outras providências. Aí tem o parecer normativo 01/2020, que regulamenta a ozonoterapia como prática do enfermeiro no Brasil. Resolução 509/2016, que é o que eu já mencionei, que atualiza a norma técnica para anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem e define as atribuições do enfermeiro responsável técnico. O parecer 001 de 2020, com relação à realização de procedimentos estéticos pelo enfermeiro. Por exemplo, plasma rico em plaquetas, aplicação intramuscular de toxina botulínica, endermoterapia, harmonização facial, procedimentos injetáveis, aplicação de fios de PDO, inclusive para a remodelação de orelha, dentre outros procedimentos. Aqui a gente tem nesse parecer de 2020. Parecer 240 de 2021, que regulamenta a competência do profissional de enfermagem na solicitação de exames e encaminhamentos de pacientes a médicos. Sobre o parecer número 74/2023, esse é um parecer que nos orienta com relação à atuação do enfermeiro em tricologia. Eu tirei um print, vamos ver, coloquei até um link ali para facilitar a vida de vocês, enfermeiros, para buscarem essas informações.
Ó, vamos ver o que vem dizendo. O parecer traz em sua fundamentação que a tricologia estuda o cabelo, as causas da queda dos fios e os problemas associados ao couro cabeludo. E o especialista, conhecido como tricologista, realiza a avaliação para definir a causa do problema e o melhor tratamento para cada caso. Para melhor compreender a temática, precisamos saber quem é o profissional tricologista e qual a formação necessária para que sua atuação seja segura, reconhecida e regulamentada. Assim sendo, faz-se oportuno recorrer o que está disponível no site da Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar, ABTM, as normas de conduta e de formação profissional, como segue abaixo. E aí vem dizendo. Deste modo, um profissional graduado, cuja profissão seja na área da saúde, pode praticar a tricologia dentro do seu campo de atuação profissional, ou seja, o profissional enfermeiro pode atuar dentro do limite da enfermagem. Todavia, para atuarem de forma plena e segura, realizando procedimentos e técnicas específicas da área da tricologia e das terapias capilares, o enfermeiro deve dispor de, no mínimo, uma capacitação ou uma especialização. Beleza? Assim, para o profissional graduado ser considerado tricologista, é necessária formação em nível de especialização, lato sensu, com o mínimo de 360 horas. E para ser chamado de terapeuta capilar, é necessário capacitação em terapias capilares de cursos livres com no mínimo 100 horas, sendo destas 40 horas de práticas presenciais. Existem vários cursos divulgados nos sites, enfim. Dessa forma, analisando as informações trazidas pela ABTM, podemos concluir que o conhecimento mais específico para o exercício teórico prático da tricologia e terapias capilares, que envolve novos saberes e que amplia o conhecimento técnico e científico do profissional graduado, deve ser adquirido através das formações acima referenciadas, visto que atualmente a tricologia é uma área que vem atraindo muitos interessados, profissionais em busca de formação para atuar de forma segura e também pacientes que procuram por tratamentos capilares do couro cabeludo. Então, tem aqui as orientações para a enfermagem sobre a atuação do enfermeiro em tricologia. Com relação ao fisioterapeuta dermatofuncional, a Resolução 394 de 2011 nos diz o seguinte no artigo 6º: o fisioterapeuta especialista profissional em fisioterapia dermatofuncional pode exercer as seguintes atribuições, entre outras: coordenação, supervisão e responsabilidade técnica. E aí a gente tem uma lista também de resoluções e pareceres que nos orientam com relação à atividade da fisioterapia. Resolução 394 de 2011, que disciplina a especialidade profissional de fisioterapia dermatofuncional e da outras providências. Resolução 362 de 2009, que reconhece a fisioterapia dermatofuncional como especialidade do profissional fisioterapeuta e da outras providências. Resolução 380 de 2010 regulamenta o uso do fisioterapeuta das práticas integrativas e complementares de saúde e dá outras providências. Parecer 01 de 2023 trata-se de parecer da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional sobre o uso racional de substâncias e ou medicamentos e injetáveis pelo fisioterapeuta. 01 de 2020, aqui na verdade, pula esse que na verdade ele está associado à criolipólise. 01 de 2020 ainda, trata-se do parecer conjunto da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional e da Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativas e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, sobre a possibilidade da utilização da aplicação de ozonioterapia como recurso terapêutico pelo fisioterapeuta. E 609 de 2023, sobre reconhecer a habilitação dos profissionais fisioterapeutas na toxina botulínica, que também não tem relação aqui, mas
Já fica aí a lista para vocês. Sobre o esteticista e o cosmetólogo, a gente tem uma lei federal, a 13.643. No artigo 6º, nos diz o seguinte: compete ao esteticista e cosmetólogo, além das atividades descritas no artigo 5º desta lei, a responsabilidade técnica pelos centros de estética que executam e aplicam recursos estéticos, observando o disposto pela lei. E aí tem um artigo 8º que nos diz o seguinte: o esteticista deve cumprir as normas relativas à biossegurança e à legislação sanitária. Então, basicamente, o esteticista tem essa lei 13.643, mas é uma lei federal, e uma lei federal ela é uma lei que ninguém pode derrubar, então é muito difícil. Como os esteticistas ainda não têm um conselho, eu acredito que em breve terão, não temos resoluções ainda estabelecidas. Mas em breve acredito eu que teremos resoluções. Mas, dito isso tudo, depois de vocês buscarem todas essas informações, buscarem os seus limites de atuação, vem a seguinte pergunta: eu finalizei a formação, estou habilitado perante o meu conselho e quero trabalhar na área da tricologia. E agora, por onde eu começo? E aí, vem aquele monte de dúvida: como que eu posso começar a trabalhar? Com o que que eu posso atuar? O que eu posso fazer? Então, a gente vai seguir para identificar quais são estes caminhos que a gente pode seguir dentro das áreas de atuação. O primeiro caminho, trabalhar em algum estabelecimento como CLT, como contratado. Segundo caminho, trabalhar em algum estabelecimento em parceria, e aí você precisa se cadastrar como um profissional liberal ou fazer um MEI. Terceiro caminho, sublocação de uma sala, que também você vai ter que fazer, né, o seu registro como um profissional liberal ou MEI. E o quarto caminho, abrir o seu próprio espaço, um CNPJ. E a escolha de qual caminho seguir vai depender do que faz sentido para você, porque depende da sua realidade, cada um tem uma realidade diferente do outro. Abrir um próprio espaço demanda muito investimento. Então você precisa saber o que faz sentido para você. Como parceria, funciona da seguinte forma: você vai entrar em contato com alguma pessoa, algum consultório, você vai perguntar se você pode atuar dentro desse consultório como forma de parceria. Muitas vezes você vai pagar uma porcentagem ou vai pagar um aluguel, uma parte, né, para você utilizar lá a sala. E dessa forma você pode atuar por meio de um contrato que a empresa realiza com você. Nesse caso aqui, você precisa entender que a empresa que você for atuar, ela precisa ter os registros de acordo com a sua área de atuação também, que senão você não pode atuar lá. Da mesma forma, a sublocação de sala, quando você trabalha, por exemplo, num coworking, essas empresas aqui a gente tem aqui no Espírito Santo agora, vários coworkings, né? Várias opções. E essas empresas, elas precisam ter lá no registro do CNPJ o CNAE, que é um código de atuação dentro da sua área, dentro da sua atividade. Então, se você só pode atuar em empresas que tenham o registro dentro da sua área, tá? Então, quem sublocou a sala é o responsável por ter o seu CNAE, alvará e licenças para que você consiga atuar lá de forma legal. Com relação à parte contábil, muitos contadores ainda não sabem orientar adequadamente os profissionais da área da saúde estética. O que muitos não sabem é que o único profissional que pode ser MEI é o esteticista. Somente o técnico em estética e o esteticista, graduado. Outros profissionais da saúde não se encaixam em nenhuma das opções permitidas para as atividades de MEI. Então, a opção de MEI é restringida apenas aos profissionais autônomos, que a gente só consegue incluir os técnicos de estética e o esteticista. Todos os outros profissionais precisam
se enquadrar ou como EIRELI ou como ME. E aí você precisa de um contador que te oriente, tá? Para cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Consulte o seu contador. Tem uma outra forma de você se cadastrar para como empresa, que seria você se cadastrar como profissional liberal, que você não vai fazer um CNPJ, você vai cadastrar como profissional liberal com o CPF. Você vai até a prefeitura da sua região e lá você vai ser orientado, só que as taxas dos impostos, elas são um pouco maiores. Então você precisa mesmo de uma orientação de um contador para saber exatamente qual é o melhor para você, dependendo do que você for trabalhar. Aqui eu tenho uma tabela de toda a documentação que você vai reunir para montar o seu espaço. E essa documentação aqui, na coluna direita, tem mais ou menos quantos dias que você demora para poder levantar toda essa documentação. Número um, número 2, número 3, passo 4, passo 5, passo 6. Tudo isso aqui está em ordem para que você tenha um bom cronograma aí para poder estabelecer o seu estabelecimento, para você montar o seu estabelecimento. Atenção ao passo 14, que é sobre o alvará sanitário. Você só dê entrada no alvará sanitário, por mais que a gente saiba que demoram, é um processo demorado e tal, então é melhor eu entrar logo. Não faz isso. Porque se eles se adiantarem e eles forem até o seu estabelecimento e você não estiver com tudo organizado para recepcionar o fiscal que irá avaliar o seu estabelecimento, você vai ter problemas aqui. Então, deixa para fazer isso aqui depois que você fizer todos esses passos até o 13º. Para isso, minha sugestão é, já comece agora a fazer, por exemplo, os POPs, o plano de gerenciamento de resíduos e depois você só adapta para a sua realidade no momento de abrir o seu consultório. Esse é um CNPJ, né? Na verdade, é o comprovante de inscrição e de situação cadastral da sua empresa. É como se fosse o CPF ou a carteira de identidade da sua empresa. E aqui nesse documento, a gente vai ter um códigozinho. Esse código 96025/02 é o código de atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. Esse é o CNAE. Esse CNAE é um código em que a vigilância sanitária, ela vai ver lá no registro da sua empresa esse código e ela vai te fiscalizar a partir das atividades que você colocou ali que você faz. Entende? Além disso, você pode colocar outros códigos. Por exemplo, ali tem parceria com nutricionista, tem de terapias alternativas e complementares. E aqui eu coloquei uma lista de outros códigos que você pode colocar. Então, por exemplo, se for dentro lá desses registros, procedimentos injetáveis ou não injetáveis, esse é o mesmo código, 96025/02, mas eu posso ter parceria com outras atividades, mas eu preciso colocar estes códigos. Você pode colocar, por exemplo, enfermagem, podologia, nutricionista, psicólogo, acupuntura, imunização, consultório farmacêutico, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, caso você queira ministrar cursos no seu consultório, dentre outros códigos que você pode colocar ao que se adequar à sua realidade. Tá? Então você precisa colocar tudo isso, você precisa planejar tudo isso, você precisa passar para o seu contador todos os códigos que você deseja colocar. Ele vai colocar lá no seu registro um código principal, a SKNAI principal, e ele vai colocar outras atividades também, a partir dos códigos que você enviar. E é importante que você envie tudo, porque qualquer alteração que você precisar fazer, vamos supor que você não colocou esse KNAI aqui de outras atividades de ensinos não especificadas, que é o código 85996/99. E esse KNAI, vamos supor que quando você fez o seu documento, você não tinha a intenção de ministrar cursos no seu consultório. Mas e se por algum motivo você começou a ministrar cursos, como que você vai fazer a emissão das notas fiscais se você não tem esse código
registrado lá no documento da sua empresa. Você não vai conseguir. E para conseguir, você vai precisar contactar o seu contador e pedir para ele colocar esse código. Só que para colocar código, para alterar qualquer item do seu documento, você vai ter que pagar de novo. E é 100% do valor. Então, mais uma vez, falo de planejamento. Planeje. Planeje o que você deseja fazer. O que talvez não faz sentido para você hoje incluir esse código, mas futuramente faça. Talvez não faça sentido hoje para você incluir, vamos supor aqui, uma parceria com um nutricionista. Eu, por exemplo, não tenho parceria com um nutricionista, mas eu tenho dentro do meu consultório o código KNAI, porque se por algum momento eu tiver uma parceria com algum nutricionista, isso vai fazer sentido para mim e eu vou precisar emitir nota fiscal, e aí? E não basta ser um bom profissional se você não tem documentação alegando isso. Por isso que aqui a gente fala também um pouco de documentação sanitária. Dentro do seu espaço, você vai precisar ter aquele cartão da sua empresa, com o CNPJ, que eu acabei de citar. Mas, além disso, você vai ter que ter dentro dessa pasta, na pasta sanitária, que você vai identificá-la, você vai ter o manual de rotinas e procedimentos, os POPs, o controle de validade, lista de equipamentos, limpeza do ar-condicionado, registro de temperatura de geladeira, o roteiro de autoinspeção, o registro de calibração e manutenção dos equipamentos, o PGR-SS e os contratos de prestação de serviço. Então, essa pasta vai estar organizada dessa forma que eu citei. Aqui está organizadinha, tudo certinho. Então, aqui, começa com a capa, o manual, depois vem no anexo um, anexo 2, 3, 4, e assim a gente está na ordem certinha aqui. É só vocês pegarem esse material, ele tá tão completo, que é só vocês pegarem esse material e fazerem a pastinha de vocês. Não vai ser difícil, porque aqui já tá tudo completinho, já tá mastigado. Você simplesmente vai pegar e colocar dentro da realidade de vocês. É muito difícil desenvolver do zero, mas aqui vocês já têm esse direcionamento. E terapia capilar é um casamento, então você precisa de ter toda a documentação que vai te orientar, né, com relação a isso. É um casamento e você não é obrigado a atender paciente problema. Terapia capilar, realmente, você casa com a pessoa. Tricologia e terapia capilar, você vai ficar ali pelo menos 3 meses com o mesmo paciente. E se você vai ficar 3 meses com o mesmo paciente, você precisa entender quem é aquela pessoa que está chegando até você. Existem os famosos pacientes problemas que a gente precisa ficar atento. Então, fique atento ao paciente que rejeita assinar documento, porque se ele rejeita, alguma coisa tem. Não faz sentido ele rejeitar. Paciente que rejeita tirar fotos. Lembrando que fotos de antes e depois nem sempre é para publicar no Instagram, mas é como prova para você que você ofereceu o resultado. Paciente que não te trata com respeito. Paciente que diz que não cumprirá os cuidados pós-procedimento, porque ele não quer de fato tratar. Paciente que mente. Paciente que chega com o protocolo pronto. E é você que é o profissional ali. É você que comanda o tratamento do paciente. Se ele não aceitar o seu comando, infelizmente você não vai conseguir exercer o seu trabalho. Então fique atento a esse paciente. Paciente que reclama dos profissionais anteriores, todo mundo era ruim e não vai acreditando que você é que vai resolver o problema dele. O paciente com expectativas inalcançáveis. Paciente que, por exemplo, aquele caso que eu citei, vamos supor, tem um cabelo, eu sempre tive cabelo aqui, mas eu quero ter o cabelo de Rapunzel. Expectativas inalcançáveis. Então a gente precisa estar atento a esses pacientes. Por exemplo, imagina a cena. Conta pra mim a sua queixa principal e as suas expectativas com a terapia capilar. Ah, eu quero que meu cabelo esteja 10 centímetros mais longo para minha formatura no mês que vem. Expectativa inalcançável. O cabelo cresce 1 centímetro ao mês no máximo. Então aqui temos uma pessoa com expectativas inalcançáveis. Então, eu quero finalizar a aula aqui dizendo que eu espero que vocês tenham uma excelente jornada na tricologia. A tricologia é uma área linda, é uma área muito gratificante, é uma área que o paciente ele é diferenciado, ele é muito grato.
É um paciente que te admira porque você resolveu o problema dele. Mas para isso eu preciso que você atenda às necessidades. E para atender às necessidades do seu paciente, você precisa estudar. Estudar anatomia, fisiologia, ir para a base. Depois você vai estudar as fisiopatologias, vai estudar os recursos que a gente pode utilizar no tratamento do paciente. Você estudou hoje a biossegurança, onde você vai implementar toda a parte de biossegurança, fazendo com que haja segurança e eficácia no tratamento do seu paciente. E é isso que te torna um profissional qualificado. E se você é um profissional qualificado, o resultado vem. Eu espero que vocês aproveitem esse material para estudarem e colocarem em prática tudo que foi abordado aqui. Espero que tenham uma excelente jornada. Vocês fizeram uma excelente escolha e contem comigo sempre. Muito, muito, muito obrigada e um bom descanso a todos.